que é a decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que já assinou um projeto de lei que regulamenta o trabalho dos motoristas por aplicativo, né? Conta pra gente como é que está a repercussão dessa medida, porque apesar de regulamentar o trabalho dessas pessoas, isso divide a opinião, inclusive dos próprios trabalhadores, né, da própria classe. Pois é, um projeto polêmico que foi assinado pelo presidente Lula e pelo ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, em cerimônia ontem à tarde no Palácio do Planalto e que começa a tramitar hoje no Congresso Nacional em regime de urgência. Isso significa que não vai ter análise das comissões, não vai ter audiências públicas para discutir esse assunto. Em 45 dias, tanto a Câmara quanto o Senado devem dar uma resposta ao presidente sobre esse projeto de lei que o governo federal elaborou, sugeriu para análise dos parlamentares. E o que diz esse texto? Ele diz o seguinte: o trabalhador por aplicativo, sejam os entregadores, seja o motorista, eles vão trabalhar 8 horas diárias, podendo se estender para até 12 horas por dia, a depender do acordo que o motorista ou o entregador fizer com a empresa, com o aplicativo. Não vai ser um regime CLT, isso significa que motorista e empresa não vão ter um vínculo empregatício, mas eles vão dispor do INSS. Isso significa que vão ter direito aos benefícios que o Instituto garante. Cada motorista deve ganhar pelo menos algo em torno de R$ 32 por dia, o que no fim do mês equivale a mais ou menos ali o salário mínimo. Então são R$ 32 por dia, mais o valor da corrida que ele ganha, mais o lucro que ele tem ali na corrida final. Então, algo em média ali deve saltar para R$ 2.000, R$ 2.500, o qual vem acontecendo já nos últimos anos. Os motoristas por aplicativo e entregadores, eles também vão ter um sindicato e não vai ser preciso ter exclusividade com a empresa. Por exemplo, o motorista que trabalha com a Uber também vai poder trabalhar com a 99 Pop. Isso já acontece, mas agora pela regulação, pelo regulamento desse texto, eles não precisam fechar nenhuma exclusividade com a empresa obrigatoriamente. Então, esses são basicamente os direitos que são assegurados a esses motoristas de acordo com o projeto de lei assinado pelo presidente Lula. Mas eles também têm deveres, têm algumas obrigatoriedades a serem cumpridas. Por exemplo, quando eles vão dispor de um sindicato, então eles obrigatoriamente devem pagar um imposto sindical. E como eles vão ter direito aos benefícios do INSS, também devem pagar imposto por causa disso. Aí a polêmica foi feita, foi montada. Por quê? Os motoristas de aplicativo, eles já reclamam do alto preço da gasolina, do combustível. Eles também têm que dividir o valor da corrida com o aplicativo, com a empresa. Então já é um custo que, no fim das contas, pesa demais no bolso do motorista que usa o aplicativo, usa essa corrida como método de sobrevivência. Agora, com a regulação desse projeto de lei, eles também vão ter mais gastos, pelo menos 2 impostos a serem pagos. Aí a situação para eles complica financeiramente. Então, essa é a polêmica. O ministro Luiz Marinho, do Trabalho e Emprego, concedeu uma coletiva de imprensa logo depois que esse projeto de lei foi assinado e ele respondeu acerca dessas polêmicas. Vamos ouvir. Chegamos à conclusão rapidamente que precisava separar as mesas de transporte de pessoas, 4 rodas, e transporte de entregas. E, portanto, fizemos 2 mesas paralelas no tempo todo. Aqui avançou, chegamos a acordo, a outra se tornou inviável para chegar a acordo. Que nós deveríamos transformar em projeto de lei, encaminhar e dar sequência, está aberto a minha negociação para os demais segmentos, é o que nós estamos fazendo. Se não tiver acordo com as empresas, nós discutiremos com os trabalhadores e encaminharemos um projeto de lei para o Parlamento. O acordo, chegou-se ao acordo, independente se está todo mundo ultra satisfeito, mas seguramente é melhor do que uma confusão. Então, a gente busca sempre a negociação, sempre o acordo. Agora, não tendo, fazer o quê? Vamos encaminhar o projeto para o Congresso Nacional.
Bom, o governo federal formulou o texto desse projeto de lei com técnicos do Ministério do Trabalho e Emprego, com a ala política do Palácio do Planalto e com alguns motoristas de aplicativo, representantes desses profissionais. Então, o presidente Lula, durante a cerimônia no Palácio do Planalto, ele nem quis falar de polêmica. Ele somente agradeceu a todos que ajudaram a formular esse texto e que agora vai começar a tramitar no Congresso Nacional e os parlamentares que se resolvam com essa polêmica. Vamos ouvir. É um dia especial. É um dia especial porque, há algum tempo atrás, ninguém nesse país acreditava que seria possível estabelecer uma mesa de negociação entre trabalhadores e empresários e o resultado dessa mesa fosse concluir por uma organização diferente no mundo do trabalho. Um banho de inteligência no restante do Brasil que não acreditava que fosse possível organizar os trabalhadores de aplicativo. Vocês deram um banho de inteligência, um banho de competência, um banho de sabedoria e agora vocês vão dar um banho de experiência porque vão ter que fazer isso dar certo de verdade. Bom, a oposição já começa a se articular para ir contrário, de forma contrária a esse projeto de lei que começa a tramitar pela Câmara dos Deputados e depois ao Senado. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, disse que no ano de 2022, a renda mensal média dos motoristas de aplicativo era de R$ 2.500 por mês e que cerca de 1.500.000 brasileiros foram motoristas de aplicativo ou entregadores por aplicativo no país. A gente vai seguir acompanhando agora a tramitação desse projeto lá no Congresso Nacional. Adriane. É um projeto bastante polêmico, que divide ali muitas opiniões, inclusive da própria categoria. Você tem informação, por exemplo, se uma vez que precisa trabalhar, ter o vínculo com a empresa de 8 a 12 horas, essas pessoas elas teriam a liberdade ainda de escolher o horário que vão trabalhar, se vão trabalhar 2 horas de manhã, 3 horas à tarde, ou outras 2 horas à noite, e seriam R$ 32,00, R$ 32,90 por hora trabalhada, é isso? É por dia trabalhado, R$ 32,00 por dia trabalhado, o que equivale ali no final das contas a um salário mínimo mensal. E também eles têm essa liberdade de escolher o horário qual eles querem trabalhar. Como não tem vínculo empregatício, então eles não vão precisar cumprir um horário, cumprir uma exigência das empresas, do aplicativo. Isso já acontece, essa regra então vai continuar vigorando. Então ele pode trabalhar um pouquinho de manhã, um pouquinho à tarde, um pouquinho à noite, ele pode trabalhar durante as horas todas corridas, ou ele mesmo vai fazer o horário, o motorista tem essa liberdade junto à empresa. Quer ficar por dentro de todas as notícias e programação da TV A Crítica? Então já se inscreve e ativa o sininho. E até o próximo vídeo.